Olá, meu nome é Sara, tenho 16 anos e odeio a minha mãe. É que ela me detesta e pensa que sou uma pessoa horrível, mas tenho certeza de que não fiz nada de errado. Minha mãe pensa que eu sou uma garota com poucos padrões morais, sem responsabilidade social. Na verdade, ela disse uma coisa muito pior, só tô tentando amenizar. E como se as palavras dela já não fossem ofensivas o suficiente, também tive que consentir com suas ideias terríveis para me transformar em uma menina decente. Tudo isso porque desonrei o funeral do meu avô, tirando proveito de um momento para ficar sozinha com meu namorado. Então, minha história começou com a morte do meu avô. Claro, foi um acontecimento bem triste, mas eu mal o conhecia. Quando o vi pela última vez, eu ainda era bem pequenininha, então não fiquei arrasada pela dor do luto. Mas a minha mãe ficou. Quando o pai dela sofreu um derrame, que seria a causa de sua morte mais tarde, ela me deixou sozinha e correu para o outro lado do país para ficar com ele. Claro, a preocupação dela era compreensível, mas antes disso, ela nem se comunicava com ele. Eles não se parabenizavam por telefone em seus aniversários, não mandavam presentes de Natal pelo correio, nada. Não acho que havia algum tipo de hostilidade entre minha mãe e meu avô. Eles só se tratavam com uma fria indiferença mesmo. Assim que a mamãe ficou sabendo do derrame, correu para a clínica onde o vovô estava. Aí, viu que o estado de saúde dele era grave e pegou um avião de volta para tirar uns dias de folga e cuidar do pai por mais tempo. Mas enquanto ela organizava tudo no trabalho para se ausentar, meu avô morreu. Eu nunca tinha visto minha mãe assim. Ela chorava, arrancava os cabelos, literalmente, e se culpava por tudo. Minha mãe se considerava uma filha terrível, ausente e ingrata, e ficou obcecada pela ideia de que a única forma de se redimir com o vovô, pelo menos um pouco, era organizando uma linda cerimônia de funeral para ele. Para isso, decidiu que deveria reunir todos os parentes a qualquer custo, e olha que eles estavam espalhados por aí, do norte ao sul dos Estados Unidos, e acabei virando a primeira vítima desse plano de redenção. Fui arrancada da minha rotina por quase uma semana. Tive que parar de ir à escola, e amo a minha escola, não por causa dos estudos, claro, mas por causa dos meus amigos. Precisei abrir mão de todos os meus planos para os dias seguintes para voar para o sul do país com a minha mãe. Eu queria ficar em um hotel, pois não me sentia bem em um lugar onde alguém tinha acabado de morrer. Mas a minha mãe insistiu que deveríamos ficar na casa do vovô. E aí, ela começou a contar inúmeras histórias da infância dela e da juventude do meu avô. E a me mostrar um monte de coisas velhas. Foi uma chatice. Não quero parecer egoísta, mas não entendi o que eu tinha a ver com aquilo. Tá, eu sentia muito por meu avô ter morrido e me solidarizei com a dor dela, mas tudo o que eu queria era ter alguns dias de descanso e, claro, voltar para casa. E quando nossos parentes começaram a chegar, as coisas pioraram. Todos se juntaram àquele clima hipócrita de luto, embora a maioria, assim como eu, só tivesse visto o vovô algumas vezes. Minha única salvação foi o Carl. Ele era um primo distante, mais velho que eu, e antes do funeral nós tínhamos nos visto pouquíssimas vezes. Então, estávamos no mesmo barco. Éramos os únicos adolescentes em meio àquele monte de parentes, então nos aproximamos rapidinho. Todas as manhãs, o Carl e eu fugíamos dos outros, conversávamos sobre tudo e jogávamos juntos no tablet dele. Claro, se algum dos adultos nos encontrasse, ouviríamos um sermão por comportamento inapropriado, mas era divertido. E pouco depois, descobrimos que ficaríamos presos naquele lugar por um bom tempo. O fato é que após a morte do meu avô, minha mãe acusou a clínica onde ele foi tratado de negligência. Parece que a intenção era processá-los, tentando provar que o vovô não tinha se recuperado do derrame por não ter recebido o tratamento adequado. Claro, não havia chance alguma de ela ganhar a causa, mas as acusações desencadearam uma investigação, e por isso o corpo não viria para o funeral. Dá para imaginar? Os parentes chegaram, e as coisas da cerimônia já estavam arrumadas e pagas. Tudo estava preparado para que pudéssemos chorar sobre o túmulo do vovô, mas não havia nada para colocar lá dentro. Perdoe-me pelo humor negro. Foi o Carl que me ajudou a olhar a situação toda por esse ângulo e conseguir lidar melhor com aquilo. Aí, o funeral foi adiado e ninguém sabia ao certo quando seria. E minha mãe não deixou ninguém ir para casa. Então o clima naquele lugar ficou cada vez mais tenso. E aí, percebi que estava apaixonada pelo Carl. Não sei como essas coisas funcionam, mas quando uma garota se encontra em um espaço confinado com um cara legal, acaba rolando uma química entre os dois.
Eu não tinha namorado, então não via nada de errado em namorar com ele. A única coisa que eu não sabia era como fazer o Carl perceber que já não o via só como um amigo legal e descolado. Felizmente, ou talvez infelizmente, ele era esperto e percebeu que eu estava afim dele. E na primeira oportunidade em que ficamos sozinhos, ele não perdeu tempo. Foi no dia em que a minha mãe organizou uma nova cerimônia de funeral. Ninguém tinha certeza de que teríamos o corpo do vovô daquela vez, mas a mamãe forçou todos a vestirem roupas de luto, obrigou a equipe de funcionários a trabalhar de novo e até alugou um salão de velório. Ela estava super ocupada com todas essas tarefas e finalmente se esqueceu de mim. Mas o Carl não. Ele me pegou pela mão e me arrastou para dentro de um cômodo ao lado do salão de velório, que parecia fechado. Havia muitos caixões lá, vazios, então o medo de pessoas mortas não estragou nosso clima romântico. E o Carl começou a me beijar. Foram os 10 minutos mais maravilhosos da minha vida. Mas aí, nosso esconderijo foi descoberto por uma recepcionista da equipe de funeral. Não sei o que aquela voyeur pensou, mas ela não nos interrompeu e estávamos tão apaixonados um pelo outro que não notamos a presença dela. Só que a minha mãe fez questão de mostrar que estava lá quando a mulher a levou para aquele cômodo. Nossa, antes daquele momento eu não sabia que ela era capaz de gritar tão alto. E por algum motivo só gritou comigo, então o Carl pôde se recompor em paz. Fiquei perdida. Então resisti quando minha mãe me pegou pelo colarinho do vestido de luto e me arrastou de volta para o salão. Depois disso, ela continuou a gritar comigo e a me xingar na frente de todos os parentes. Aquele barraco todo só foi interrompido depois que o corpo do vovô finalmente chegou. Mesmo morto, ele acabou me ajudando. No dia seguinte, nossos parentes começaram a ir embora e o Carl também tinha que ir. E entendi que depois daquela indecência, ele provavelmente se sentiria desconfortável em conversar comigo na presença dos outros parentes. Então fiquei feliz por ele ter conseguido me dar seu número de telefone. Eu estava mesmo apaixonada por aquele cara e torcia para que ele fosse meu namorado. Minha mãe passou dias sem falar comigo. Nós ficamos em silêncio total até chegar em casa. Mas aí ela voltou a repetir tudo o que pensava sobre mim. Eu já não aguentava mais ser ofendida daquele jeito. Então corri para o meu quarto e bati a porta com toda a força. No dia seguinte, descobri que estava em cárcere privado. Minha mãe ainda estava de férias, então resolveu me levar e buscar na escola. Quase morri de vergonha, mas não sabia o que fazer. Outra coisa, eu não tinha mais acesso à internet. Ela mudou a senha e a escondeu de mim. Também confiscou meu smartphone, substituindo por um celular antigo. Então, perdi o número do Carl e não consegui mandar sequer uma mensagem para ele. Tive que suportar tudo isso por causa do meu comportamento sem vergonha e irresponsável. A mamãe chegou à conclusão de que todas aquelas proibições não surtiriam o efeito desejado. Várias semanas se passaram e tive a oportunidade de ouvir uma das conversas dela. Ela raramente conversava com alguém por telefone, então imaginei que aquela ligação fosse importante. E aí, fiquei sabendo que me mandaria para um internato. Fiquei tão chocada que mostrei que tinha ouvido tudo e exigi uma explicação. E ela confirmou tudo calmamente. Sim, tinha escolhido uma escola boa e, o mais importante, só para meninas. Tudo já estava arranjado e ela só precisava fazer o primeiro pagamento para que eu começasse a estudar lá. Até tentei protestar. Eu adorava a minha escola, amava meus amigos e não queria ir para uma instituição terrível rodeada por cercas elétricas. Mas a minha mãe repetiu aqueles insultos nojentos sobre mim que ela achava serem verdadeiros e acrescentou que o internato feminino só me faria bem. No fim da nossa conversa, ainda fez questão de lembrar que eu era menor e não poderia ir contra a vontade dela. Mas resolvi tentar. Eu era menor, beleza, mas já tinha minha carteira de motorista. E a minha mãe tinha um carro velho na garagem que estava tentando vender há um tempão. À noite, peguei algumas coisas, entrei no carro e saí correndo daquele lugar. Eu tinha o endereço do Carl. Ele morava em um estado vizinho, então parti para a casa dele. Dirigi a noite inteira e durante o dia também. E na noite seguinte, consegui chegar. Não pude avisar o Carl sobre a minha visita, então resolvi fazer uma surpresa. Porém, uma surpresa estava me esperando na casa dele. Em vez do namorado dos meus sonhos, uma garota linda e jovem abriu a porta para mim. E ao contrário de mim, ela não era prima dele. O Carl não era solteiro. Quando soube por que eu estava lá, ele ficou tão furioso que fez questão de ligar pessoalmente para minha mãe e lhe dizer para me buscar.
Minha fuga tinha dado errado e meu coração estava partido. Ao voltar para casa no banco de trás, percebi que não conseguiria escapar do internato e disse à minha mãe que a odiava. E ela disse que sentia o mesmo por mim.